Hoje faremos reflexão sobre a importância da Palavra de Deus. Eu vou utilizar aqui algumas meditações de Goldsmith, que é um cristão místico do século XX, sobre o tema da Palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, em uma das tentações, ele respondeu com a seguinte frase: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Em todas as épocas, homens e mulheres de discernimento espiritual descobriram que isso é verdade. A experiência desses homens e mulheres iluminados é um lembrete constante de que não vivemos apenas de trabalho, comida e descanso, mas que há um outro fator que entra na vida que é muito mais importante do que qualquer uma dessas atividades humanas. Este fator é a palavra que sai da boca de Deus. Mas a palavra deve ser mais do que uma citação de um livro. Ela deve ganhar vida dentro de nós e ser uma força viva, uma força vital. Sua essência ou substância deve se tornar parte de nossa própria consciência. Não mais palavras, mas a palavra. Então ela vive e funciona para nós eternamente. O que há sobre uma Bíblia que é sagrada? É a encadernação, o papel, a impressão ou as palavras. Nenhuma dessas é sagrada. A única coisa em toda a Bíblia que é poder é a palavra de Deus. E onde encontramos isso? Em um livro? Não, não é no livro. Milhões de pessoas compram a Bíblia todos os anos. Mas quantas dessas pessoas têm a palavra de Deus? A maioria dessas tem apenas as palavras impressas em um livro. O mundo errou o alvo ao ler a Bíblia como uma obra histórica ou literária. Enquanto permanecer impresso em um livro, não haverá transformação. Porém, se a palavra estiver em nossa boca, em nossa consciência, em nossa alma, essa sim se faz carne e habita em nós. Lemos no Evangelho, segundo João, que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1,14. E é isso que tem que acontecer quando lemos a Bíblia. A palavra tem que se fazer carne e habitar em nós. A Bíblia é o livro da vida. Quando seus ensinamentos são discernidos espiritualmente, ela se enche do próprio pão da vida, da própria água e do próprio vinho. Como livro, não é nossa proteção e nem nossa segurança. Vocês podem estar certos de que, se memorizarmos a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, ainda poderemos nos encontrar como famintos, doentes e solitários. Somente quando a palavra se enraiza na consciência, ela pode surgir como carne e nascer em nós. É de pouco valor, por exemplo, repetir o Salmo 91 e pensar que por causa da repetição contínua seremos protegidos por seus ensinamentos. É quando cumprimos o requisito do Salmo 91 por habitar no lugar secreto do Altíssimo, por permanecer na verdade espiritual, por viver no reconhecimento contínuo de Deus como a única causa
e princípio criativo que se torna operativo em nossa experiência. Quando vivemos nessa verdade, para que ela se torne a própria encarnação de nosso ser, não temos mais nenhum medo. A verdade no qual estamos e que permitimos que permaneça em nós, torna-se fortaleza, torna-se nossa rocha. Toda a Escritura deve ser interpretada espiritualmente, a fim de penetrar na profundidade de sua mensagem. Ponderar e meditar na palavra revelará o seu verdadeiro significado ou a sua verdadeira essência. E então, após isso, ocorrerá o que tem lá no livro de Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus que penetra dentro do nosso coração, da nossa consciência, ela que vai fazer aí uma transformação radical dentro de nós. Mas ela tem que entrar no nosso coração, entrar na nossa consciência, porque apenas ler a palavra nós vamos continuar as mesmas pessoas. O propósito e missão de nossa caminhada espiritual é a revelação da verdade de dentro do nosso próprio ser e a obtenção de uma percepção consciente da presença de Deus. Não é tanto um ensino, mas uma experiência do Cristo, uma experiência de Deus. O Mestre Deus deu para todos nós a ilustração da plantação da semente em solo fértil, em solo pedregoso ou em solo estéril, que é a parábola do semeador. É a semente plantada em solo fértil que se transforma em frutos. Como podemos reconhecer esse solo fértil? Como podemos saber quando nossa consciência é fértil para o plantio dessa palavra de Deus? Se estamos preocupados com resultados externos a nós, podemos ter certeza de que nosso solo não é fértil, é um solo pedregoso e estéril. O único momento em que nossa consciência ela é fértil para o plantio da semente espiritual é quando podemos dizer: estou buscando apenas frutos espirituais, harmonia espiritual, saúde espiritual, riqueza espiritual, companheirismo espiritual. Quando podemos ficar satisfeitos em deixar o reino de Deus interpretar-se por nós em sua própria linguagem e não de acordo com o que pensamos, que são nossas necessidades ou os nossos requisitos. Então, somente então, a consciência está buscando frutos espirituais e não valores externos, e não reconhecimento, e não embalagem. Depois que a semente é plantada em nossa consciência, vem o mesmo período de gestação que vem com o desenvolvimento, por exemplo, da criança, e há o período de crescimento e o desenvolvimento espiritual. É tudo uma sequência. Nós temos que ter paciência para ter esse desenvolvimento, mas ele vai acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quem está iniciando a espiritualidade, você não pode dar alimento sólido, e sim leite,
porque é como uma criança. Ela vai aprendendo aos poucos uma outra realidade que é a dimensão espiritual. Quem nasce de novo, quem tem a verdadeira conversão, começa uma vida nova, com outros valores, outra perspectiva, outra percepção do mundo e outra dimensão. Como está começando do zero, começa tudo de novo, como um bebê. É um bebê espiritual. Assim é o que nós somos quando nascemos de novo. Temos que aprender tudo de novo, mas completamente diferente. Portanto, deve haver uma preparação para o plantio da semente. A primeira preparação é a renúncia às realizações materiais, a decisão sobre quem devemos servir, Deus ou servir a Mamon, que é o dinheiro. Nós vamos servir Deus ou os resultados. Quando chegamos ao ponto da renúncia, onde estamos dispostos a desistir de tudo e a seguir a Cristo, encontramos o mistério e encontramos o milagre. Devemos nos tornar um novo homem, e isso é alcançado com uma atividade da nossa consciência. Se não houver mudança em nossa consciência, não haverá mudança em nossa experiência externa, porque aquilo que está na consciência surge como uma manifestação, como uma consequente manifestação. O nosso propósito, portanto, é estar nesse caminho, é a expansão da consciência, a revelação do novo homem, do Filho de Deus. Quando estamos prontos para fazer isso, morrer diariamente para uma vida humana limitada e aí renascer no Espírito, não estamos mais limitados a uma mente humana ou a uma experiência humana. O Espírito não conhece essas limitações. A vida espiritual é uma vida vivida pela graça, não por força ou poder. Uma vida na qual encontramos todas as coisas aparecendo para nós na ordem em que precisamos delas. Às vezes, antes de nós estarmos cientes dessa necessidade, esse algo acontece. Isso é viver pela graça, e só é alcançado quando as coisas, pensamentos e desejos são superados. Não vencemos o mundo enquanto tentamos melhorar ou aumentar nosso senso material do mundo. Vida espiritual é aquele estado de ser em que vivemos pela graça e sabemos que, seja qual for a necessidade, a resposta aparecerá. Tudo o que vem, vem como um presente de Deus. Lembre-se que, a partir de agora, não viveremos só por pão, não vivemos por dinheiro, não vivemos pelo descanso humano, vivemos pela palavra trazida ao nosso pensamento e à nossa lembrança. Aqui está o grande segredo. A partir do momento em que começamos a levar a palavra de Deus em nosso pensamento, entenderemos o segredo que Jesus tentou nos transmitir há 2000 anos. O reino de Deus está dentro de vós. A palavra de Deus é a grande verdade que se torna carne e se torna tangível em nossas vidas. Esta palavra, mantida dentro de nós, pensada e refletida, lembrada, torna-se atividade espiritual da vida e também traz qualidades espirituais à nossa expressão. Não há como trazer um bem espiritual, um poder espiritual para a nossa experiência de fora do nosso próprio ser. Espiritualidade não é algo
que vem até nós, mas sim algo que flui de nós quando entretemos a palavra dentro de nós. Em João 15:7, lemos que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Todos os dias, leve a palavra à sua consciência e tão frequentemente quanto possível ao longo do dia, lembre-se dela. Se você fizer isso, nunca mais será o mesmo, porque deste momento em diante é como se você tivesse tocado um centro infinito de sabedoria ou um conhecimento, uma presença infinita que dirige, protege, mantém e sustenta. Que Deus abençoe com essa graça da palavra dentro e habitando dentro do seu coração. Um grande abraço.